Boa noite, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal Contas Certas e para o vídeo de hoje vim aqui trazer uma nova rúbrica. Neste caso vai ser aqui sobre a empresa Microsoft, que até muito recentemente, ou já há algum tempo, podemos ver, porque no mercado em geral houve aqui grandes quedas, umas que sinceramente me agradam, outras nem tanto. Mas pronto, falando aqui na Microsoft em concreto, na minha opinião teve aqui uma queda bastante acentuada. Obviamente que isto é uma opinião pessoal. Pronto, sempre gostei desta empresa, também devido à sua magnitude e influência mundial. E podemos ver que se olharmos aqui nas últimas 52 semanas, o preço da ação variou entre os 385 e aqui os 468. Portanto, neste momento está a ser cotado a 398. Portanto, estamos aqui no fundo também a aproveitar um bocadinho pronto, esta queda generalizada do mercado, mais, obviamente com mais impacto no setor tecnológico, porque como é óbvio, também é sempre aquele que tem maior retorno financeiro na sua generalidade. E portanto pode apresentar também aqui uma oportunidade de compra se assim o entenderem. Portanto, agora discutindo o assunto do vídeo. Portanto, vamos aqui falar de a Microsoft e a inteligência artificial generativa. Também vamos falar de algumas citações da CFO e também da CEO, porque em termos práticos já é um segmento que já tem grande peso na economia e nos segmentos de muitas empresas. Portanto, vamos falar também aqui de algumas dificuldades, no fundo, que este tipo de, não só a Microsoft que atravessa, que é como eu digo, é tão de trabalho que não conseguem, no fundo, prontos, fazer face a essa demanda e ao mesmo tempo também conseguir acompanhar, obviamente, também aumentar a oferta e desse modo, obviamente, também tem que haver um aumento do investimento. Neste caso estamos a falar de uma empresa com, pronto, uma influência mundial bastante grande, o que de certa forma acaba por ser um bocadinho difícil e é sempre preciso investir, porque é um setor que exige grandes gastos de dinheiro. Portanto, vamos falar aqui de três pontos em particular. Nesta primeira parte vamos abordar só dois e depois na última parte vai ser abordado o último tema e também as conclusões. Portanto, movimentos e riscos para os investidores. Parte 1, em termos aqui em uma contextualização sobre o tema, no fundo vai ser aqui sobre a AI generativa, no fundo é sim responsável pela criação de novos conteúdos e soluções com base em dados pré-existentes e é uma área com imenso potencial. Também, falando aqui um bocadinho na Microsoft, inteligência artificial, a Microsoft tem sido uma das principais impulsionadoras desta tecnologia, obviamente falando mais concretamente no seu investimento no OpenAI, obviamente a par da Apple, penso eu, com um foco na criação de soluções inovadoras para empresas e consumidores. Também falamos também no Azure, outros segmentos que mesmo a Microsoft também tem, entre outros. Oportunidades. E também, obviamente, não esquecendo também do Copilot, eles próprios também têm já o seu projeto próprio. Em termos de oportunidades, a inteligência artificial pode transformar por completo indústrias como a saúde, finanças, educação, e-commerce e muitas outras. Em termos de riscos, obviamente que existe também aqui a rápida evolução da tecnologia apresenta riscos financeiros, operacionais e competitivos para grandes empresas do setor, incluindo a Microsoft. Porque parece que não, mas a Microsoft anda aqui a enterrar dinheiro, porque no fundo, para fazer face a esta crescente demanda, também vamos verificar que houve um aumento gradual da despesa, não é? Porque, obviamente, que têm que comprar, obviamente têm que investir mais, cada vez em mais infraestruturas, mesmo na tecnologia, não é? Nos dispositivos têm que comprar ou NVIDIA, ou AMD, ou outro concorrente, e que são, portanto, componentes bastante caros, não são nada baratos, e portanto isso tudo exige investimento além também da parte do desenvolvimento, não é? Que tem que pagar às pessoas, no fundo, para desenvolver coisas. No fundo estamos a pagar a pessoas por coisas que supostamente vão desenvolver, mas lá está, isto também faz parte do ciclo normal de um produto e também de uma empresa. Também uma citação aqui da CEO, da Steya Nadella,
Estamos a construir uma infraestrutura sem precedentes para suportar a próxima geração de inteligência artificial, mas há desafios que não podemos ignorar. Também um dos desafios bastante peculiares e até bastante engraçados, é num segmento que eu também estou a apostar muito, principalmente aqui em Portugal, que é na parte da produção de eletricidade, porque estamos a falar que são infraestruturas que consomem muita energia, portanto vamos precisar aqui de dois segmentos: quem assegura o transporte dessa energia e também aquele que produz a energia. Portanto, podemos estar aqui a entrar num segmento, na minha opinião, que pode ser bastante interessante. Obviamente que eu estava aqui a falar um exemplo, por exemplo, da REN ou então da EDP. Obviamente temos muitas outras espalhadas pelo mundo, temos a Engie na França, temos a rede elétrica em Espanha, temos a Enel na Itália, portanto temos, obviamente também temos outras muitas nos Estados Unidos, na Xera Energy, portanto acho que podem ter aqui, neste caso também para eles pode ser um grande proveito para o futuro. Agora, partindo aqui para a introdução, a revolução da inteligência artificial. A inteligência artificial generativa, que inclui modelos como o GPT, é uma das maiores inovações tecnológicas atuais, mais concretamente aqui o OpenAI. Empresas de tecnologia em foco, como por exemplo a Microsoft, Google, Amazon e Apple, estão entre as empresas que estão a liderar a corrida, como nós também podemos ver aqui. Obviamente que este gráfico está está bastante desatualizado, mas também é só para terem aqui uma ideia que realmente já começamos aqui logo em 2023. Temos aqui obviamente o OpenAI, obviamente também não nos podemos esquecer que já alguns competidores já entraram aqui, não é? Também de outros mercados, obviamente, mas podemos também ver isto como um sinal positivo em que a Microsoft realmente já começou a entrar forte já em 2023. Depois, a Microsoft, além de ser uma das maiores empresas de software do mundo, a Microsoft está a integrar a inteligência artificial em várias frentes de negócio, nomeadamente no Azure e no Copilot. O Copilot, no fundo, é bastante semelhante ao Open, ou no fundo ao ChatGPT. E o Azure, no fundo, é um sistema cloud que é bastante, não quer dizer semelhante, porque também lá está, vou também estar a falar aqui de termos técnicos, também posso estar aqui a enganar, mas penso eu que faz a concorrência também aqui à AWS e penso eu à Salesforce, mas posso estar enganado. Mas pronto. Agora, apostas e desafios. A Microsoft aposta em dominar este mercado, mas precisa suportar desafios de infraestruturas, concorrência e regulação. Esta regulação, obviamente, que é aqui uma indireta, obviamente, à parte da União Europeia, que pronto, nós somos conhecidos por sermos bastante intransigentes e temos regras muito complicadas e que às vezes essa complicação acaba por atrapalhar os negócios, e também estamos na situação que estamos também um bocado por causa disso. Mas pronto, aqui de acordo com a STAIA, a inteligência artificial vai definir a forma como as empresas operam. Estamos a trabalhar para assegurar que somos a plataforma de referência. Portanto, obviamente também não poderia dizer uma coisa que não fosse esta. Aqui falando no contexto atual da inteligência artificial da Microsoft, também falando aqui de alguns indicadores financeiros, para também terem aqui uma noção do que é que podemos esperar para este tipo de segmento. O mercado da inteligência artificial deverá crescer de 93,5 mil milhões de dólares em 2021 para 1,8 trilhões de dólares até 2030. Obviamente que isto aqui são especulações, eu próprio também trouxe a partir de outra fonte aqui outros valores, mas também estamos aqui a falar até de um aumento anual composto de 36%, por isso lá está, na sua generalidade estamos aqui a falar de projeções bastante otimistas. Não vou contrariar estas especulações, porque no fundo é o que é, podem superar, podem não ser estes os valores, mas o que de facto é que está a aumentar, isso é inegável. Mas pronto, a inteligência artificial generativa, como aqui a Microsoft desenvolve com o Copilot AI, é uma das áreas mais promissoras, obviamente. Por acaso já estive a testar, continuo a preferir o ChatGPT pessoalmente,
A Microsoft investiu cerca de 20 mil milhões de dólares em inteligência artificial no último ano, portanto já estamos a falar de grandes quantidades de dinheiro a serem alocados para este segmento, portanto alargando a sua presença na cloud e nas soluções empresariais e também falando aqui na Microsoft na inteligência artificial. A Microsoft Azure foi um dos maiores beneficiadores com o crescimento da inteligência artificial, tendo registrado um aumento de 47% das receitas do segmento cloud no terceiro trimestre de 2024, obviamente que não é o último trimestre, mas também é só para terem uma noção do crescimento e impacto que isto já teve no negócio da Microsoft e muitas outras empresas que já trouxe aqui. Depois, a crescente adoção do Copilot também tem sido impulsionada com aumento de 40% na utilização das suas ferramentas em empresas de grandes dimensões, o que também é um bom passo para esta empresa para também diversificar um bocadinho os seus produtos. Eu também no fim, obviamente, irei sempre mostrar as referências de onde eu retirei estes dados, também para quem quiser verificar e também pesquisar mais a fundo sobre o assunto. Depois, continuando, oportunidades no mercado da inteligência artificial. Falando aqui um bocadinho no mercado da inteligência artificial em crescimento, o mercado da inteligência artificial está a registrar um crescimento impulsionado por inovação na aprendizagem automática, automação e análise de dados. Obviamente de várias formas diretas e indiretas. Depois aqui a Microsoft, com a sua plataforma Azure AI, é uma das líderes de mercado com uma cota de 20% do mercado global de cloud em 2024. É absurdo. Portanto, nós aqui vemos que até chegou aqui a superar os 20%, ligeiramente. Também para ter assim uma crescente em que, neste caso, o mercado da cloud, a Amazon, o AWS, está aqui a dominar, depois vem a Microsoft, depois obviamente vem aqui outras empresas, a Google, Alibaba, Oracle, Salesforce, IBM. Pronto. Investimentos no setor. A Microsoft já investiu 2,3 mil milhões de dólares em aquisições relacionadas com inteligência artificial nos últimos 3 anos, consolidando a sua posição no desenvolvimento de inteligência artificial generativa. Saúde. Setores impactados: saúde, educação, finanças e vendas são alguns setores que mais beneficiaram da inovação em inteligência artificial generativa, como aponta o relatório do McKinsey Company de 2024. Agora, o assunto do vídeo, que é os principais riscos identificados pela Microsoft. Portanto, temos aqui 3 pontos importantes que era isto que eu queria apresentar-vos. O primeiro ponto que é, portanto, em termos de infraestruturas, a necessidade de construir e expandir centros de dados especializados é uma tarefa morosa e dispendiosa. Portanto, esta é a primeira dificuldade da Microsoft. A segunda é a sua procura crescente. A procura por soluções de inteligência artificial como a Azure AI e a Copilot AI já ultrapassa a capacidade de resposta da empresa. E, em terceiro, a concorrência emergente, que é pequenas empresas com orçamentos limitados, como a DeepSeek, segundo os dados divulgados, estão a emergir como concorrentes viáveis no mercado de inteligência artificial. Portanto, estamos a falar de empresas a priori criadas com custos bastante reduzidos. Portanto, se é custos bastante reduzidos, vai-se refletir no preço para o consumidor, que vai ser, de facto, de maneira mais barata. Riscos a longo prazo. A Microsoft está a construir a sua posição no mercado de inteligência artificial, mas cada um destes riscos tem implicações a longo prazo. Se não conseguir manter uma infraestrutura eficiente para a inteligência artificial, corremos os riscos de perder a liderança no mercado. Pronto, de acordo com a CEO da Microsoft. Portanto, no fundo, é aqui as 3 áreas de riscos fundamentais na estratégia de inteligência artificial. Mas também temos aqui uma imagem de algumas aquisições da Microsoft nestas empresas, se calhar umas mais conhecidas do que outras, mas é só mesmo para vocês também terem aqui uma ideia. Agora, falando aqui nos desafios da Microsoft no mercado da inteligência artificial, começando aqui pelo primeiro ponto, que é as infraestruturas da inteligência artificial. Portanto, a construção de centros de dados para a inteligência artificial é um processo lento e dispendioso. A Microsoft já expandir a sua infraestrutura com centros de dados no Médio Oriente e na Europa, onde o investimento previsto para 2025 ultrapassa os 10 mil milhões de dólares. Como eu trouxe também aqui
esta notícia em que eles vão investir 700 milhões para, no fundo, aumentar o segmento da cibersegurança e infraestruturas na Polónia. Portanto, estamos a falar aqui só um dos países que já vão ser afetados, obviamente de maneira positiva, pela Microsoft e que de facto não estamos a falar de pouco dinheiro, estamos a falar de bastante dinheiro. Depois, a escassez, que era aqui um ponto que eu queria destacar e acho que vai ter grande impacto no futuro e está a deixar aqui de lado, pronto, já o que é aqui a escassez de recursos energéticos. E a dificuldade na gestão de grandes volumes de dados são desafios que a empresa está a enfrentar. Depois, temos aqui a procura crescente por inteligência artificial. A procura de inteligência gerada pela Azure e Copilot estão a superar as capacidades de processamento atuais da Microsoft, com um crescimento de 20% da utilização desde o último trimestre de 2024. Agora, começando aqui a falar no risco 1, infraestruturas para inteligência artificial. Depois aqui também temos, obviamente, algumas já negociações com a União Europeia. Obviamente que umas já conseguiram passar, outras nem tanto, porque nós muito bem sabemos que nós somos um bocado intransigentes, mas falando aqui no risco 1, que é aqui a construção de centros de dados. O desenvolvimento de infraestruturas robustas para suportar a inteligência artificial é crucial, no entanto, a construção de centros de dados é dispendiosa e leva tempo. Escalabilidade. A inteligência artificial exige grandes quantidades de poder computacional e armazenamento de dados, que exige um desenvolvimento contínuo da infraestrutura. Portanto, quem é que está aqui a esfregar as mãos? Pronto, é o que nós já sabemos. Empresas como, por exemplo, Equinix, Digital Realty Trust, Nvidia, AMD, Intel, whatever. Portanto, toda a gente está aqui a esfregar as mãos. Obviamente que uns têm impacto direto ou indireto na Microsoft, não quer dizer que trabalhem diretamente com eles, mas no fundo, obviamente que exigem parceiros que vão trabalhar com este tipo de empresas. Depois, impacto a longo prazo. Os investimentos em centros de dados e infraestruturas tecnológicas têm um retorno a longo prazo, o que pode afetar o cash flow da empresa a curto prazo. Como podem ver, estamos aqui a falar sempre de dinheiro, sempre a gastar e estamos a falar de bastante dinheiro. Exemplo prático, a Microsoft já anunciou o lançamento de data centers em várias regiões do mundo. Por acaso já estive a ver. Penso eu, se não estiver enganado, na Índia. Na Índia acho que... Exato, estive a ver, na Índia acho que foram investidos 3 mil milhões de dólares, penso eu, se não me engano. Mas pronto, em várias regiões do mundo, mas a capacidade de expansão está limitada pela velocidade de construção e pelos custos associados. E também, de acordo com a CEO, estamos a investir em mais centros de dados e em novas soluções energéticas, mas é um processo demorado. É o que é. Agora, continuando aqui sobre o risco 1, infraestrutura para inteligência artificial. Falando aqui também um bocadinho de novo concorrente, que é a DeepSeek. Pronto, como nós sabemos, aqui a DeepSeek, o motor de inteligência artificial chinês, está a emergir como um concorrente importante com orçamentos mais baixos, mas capacidade semelhante para gerar resultados em inteligência artificial. De acordo com os dados de 2024, o motor da DeepSeek gerou resultados de inteligência artificial 15% mais eficientes do que os atuais modelos de mercado com menos investimentos. É assim, de acordo, obviamente, com os dados que eles divulgaram. Depois, falando aqui um bocadinho no impacto da concorrência, mesmo com a dimensão da Microsoft, o mercado da inteligência artificial está em constante evolução e os novos concorrentes podem alterar rapidamente a dinâmica de poder no setor. Portanto, também temos aqui um Global Index, obviamente também está aqui um bocadinho em 2024, em que podemos ver que está aqui a ser dominado pelos Estados Unidos, depois pela China, pensou que isto é a Indonésia, Reino Unido, França, Coreia do Sul, Alemanha, Canadá, Israel, Índia, pronto, whatever, Finlândia, Suíça, Japão, pronto, não interessa, Hong Kong, pronto, muitos países. Portanto, só para terem aqui uma noção que realmente isto aqui não é só um país. Agora, o segundo risco, que é a procura superior à capacidade. E era aqui que eu queria chegar, que é aqui o Capital
expenditure, que podem ver que está a aumentar, porque de facto, para eles fazerem face à grande procura, precisam de investir. E o problema é que esses investimentos, apesar deles investirem, não é 3 mil milhões, 800 milhões, essas infraestruturas e esses data centers e essa tecnologia para ser construída leva tempo. E obviamente não é a Microsoft, não é o único cliente, não é? Portanto, para isso entrar em vigor, eles no fundo, por muito que queiram, a coisa, obviamente não vão conseguir se expandir muito mais do que aquilo que já, do que a sua capacidade atual. E obviamente que isto depois vai limitar a sua receita. Mas pronto. Risco 2, procura superar a capacidade, que aqui procura altamente superior. A procura por inteligência artificial, particularmente por Azure e o Copilot, está a crescer rapidamente. Em termos de desafios operacionais, a Microsoft já reconheceu que a sua infraestrutura atual não é suficiente para acompanhar esta procura, o que pode afetar a sua competitividade, e também sobre o crescimento acelerado, que é, embora a Microsoft tenha a capacidade de expandir a infraestrutura, não é? Tem aqui muito dinheiro para gastar, a rápida aceleração da procura significa que em qualquer atraso pode resultar na perda de oportunidades de negócio. Não é? Se eles não estão disponíveis, só têm que ir à concorrência, a concorrência vai beneficiar com isso, porque lá está, não vão conseguir dar face a essa procura toda. De acordo aqui com a CFO, a Amy Hood, referiu que a procura de inteligência artificial está a superar a capacidade atual da empresa, mesmo com os nossos grandes investimentos, a procura por inteligência artificial está a crescer mais rapidamente do que conseguimos expandir a nossa capacidade. Agora, último slide, que era aqui um dado que eu queria mesmo partilhar convosco, que era aqui Microsoft Electricity Use as Double Aimed, pronto, não sei dizer esta palavra, AI Push. Portanto, nós vemos aqui o consumo de 2020 para 2023. Portanto, estamos a falar de um aumento mais do que o dobro. Por isso, só para terem aqui uma noção, que esta energia vai ter que ser produzida por alguém, não é? Por alguém não, por alguma coisa, não é? Carvão, nuclear, renováveis, o que gás natural, o que houver disponível. E obviamente alguém vai precisar também de transferir esta energia, não é? Para a rede. Portanto, a construção de centros de dados, a Microsoft anunciou, como eu já disse, um investimento de 10 mil milhões de dólares em novas infraestruturas até 2026 para responder à crescente procura de inteligência artificial e garantir que a Azure se mantém competitivo. A expansão de centros de dados será um dos maiores custos operacionais da Microsoft nos próximos anos, com um impacto direto nos resultados financeiros. E também aqui em termos de desafios logísticos, a escassez de energia e necessidade de equipamento especializado para suportar a inteligência artificial são desafios contínuos com custos que podem afetar a rentabilidade. Daí muitas empresas como a Amazon e a Google pensou já que eles próprios quererem desenvolver os seus próprios equipamentos. Neste caso, a parte mais, em termos de, não é software, é mais hardware, para depois ganharem no futuro. Portanto, todos estes dados foram retirados destas referências, portanto não há vontade se quiserem ver com mais atenção. Também tem aqui os links. Eu depois vou colocar esta apresentação no Patreon, portanto estão à vontade para consultar se assim o desejarem. Portanto, da minha parte é tudo. Antes de mais, a campanha já seguiu para a frente. Para quem não assistiu ao último vídeo, eu fiz aqui uma votação no Instagram. Portanto, lancei aqui uma votação e acabou por ganhar aqui a sobre, porque como estou aqui no computador não dá para ver os resultados. Já entrei em contacto com a instituição por via mail, depois amanhã também disponibilizei, neste caso ainda não entrei porque foi um mail agendado, portanto só vai ser entregue amanhã de manhã.
E pronto, e depois vamos ver como é que depois se procede. Em termos de fundos, já estão aqui angariados, porque como eu já disse, isto estava aqui em stand-by. Já temos aqui 76,50 euros, portanto é o que nós já temos para esta campanha. Portanto, da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, uma boa semana de trabalho e até ao próximo vídeo. Muito obrigado.